Bem, meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo de mais uma obra de Joana de Ângeles, de mais um estudo da obra psicológica de Joana de Ângeles. Espero que todos estejam muito bem, né? Eu convido a todos então para a gente iniciar o nosso estudo com uma prece, elevando o nosso pensamento a Jesus, trazendo em nossa tela mental a lembrança de um Jesus vivo, de um Jesus luminoso, envolvendo nossas mentes e os nossos corações. E assim, Senhor Jesus, mais uma vez nos encontramos aqui reunidos em Teu nome, rogando o amparo da espiritualidade amiga, a fim de que possa nos intuir, nos amparar nesses instantes que vamos passar juntos, rogando que o nosso estudo se transcorra num clima de muita paz e de muito entendimento, que assim seja, graças a Deus. Bem, nós vamos estudar tópicos do livro Momentos de Saúde e de Consciência do Espírito de Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo Pereira Franco. Começaremos pelo item 14, que trata sobre dias de sombra. Nesse capítulo do livro, Joana de Ângeles, ela nos fala de que há dias que as coisas parecem que não funcionam, não só dias, né? Há períodos da vida que parece que nada funciona, parece que a gente é envolvido por uma onda que nos abarca, onde nada parece dar certo, onde tudo que a gente faz parece que não tem resposta, onde incompreensões, chateações, investimentos, tentativas acabam não dando certo, né? São momentos naturais, porque vivemos num planeta, num mundo de provas e de expiações. E esse mundo de provas e de expiações, eles trazem essas situações. Nós vivemos com espíritos ainda em processo evolutivo, ainda orgulhosos, egoístas, invejosos, né? Que têm o seu livre-arbítrio e que às vezes tomam determinadas atitudes que não são do nosso gosto. Então nós estamos acostumados a viver de um jeito, estamos acostumados a esperar das pessoas que estão à nossa volta uma determinada atitude, um determinado comportamento. E um belo dia essas pessoas não se comportam mais desse jeito. Elas escolhem fazer outras coisas, elas escolhem tomar outras atitudes, e às vezes atitudes que nos agridem, atitudes que nos chateiam, atitudes que nos entristecem, né? Às vezes a vida, por conta das transformações próprias do corpo, a gente passa por, mecanismos de provas e expiações, a gente passa por doenças, a gente passa por determinadas dificuldades físicas, dificuldades financeiras, né? Então nada parece dar certo, né? A Joana diz assim: há dias que se caracterizam pela sucessão de ocorrências desagradáveis, nada parece dar certo, todas as atividades se confundem e os fatos apresentam-se perturbadores. A cada nova tentativa de ação, outros interesses ocorrem, como se fenômenos naturais transcorressem de forma contrária, né? Então a gente percebe isso mesmo, né? Às vezes as coisas parecem, né, a gente costuma dizer assim, né? Puxa, quanto mais eu rezo, mais fantasmas me aparecem, as dificuldades são imensas e por mais que você tente, as coisas parecem não dar certo. Parece que tudo trabalha contra você. Mas na verdade não é uma ação divina contra você ou uma ação orquestrada contra você. São as coisas da vida. Vivemos num mundo de provas e expiações e o mundo está em constante transformação. E a constante transformação exige da gente transformação também. E é essa transformação que nos permite evoluir, que nos permite evolução. Imagine um aluno de uma quinta série, né, que sabe tudo da quinta série. Se ele vai ficando 1 ano, 2 anos, 3 anos na quinta série, ele está muito adaptado, ele sabe do que esperar, ele não enfrenta dificuldades, os dias estão completamente muito bons para ele. Quando ele passa para a sexta série, ninguém está prejudicando ele, muito pelo contrário, está ali fazendo desafios para que ele evolua, mas ele acha aquilo ruim. E acha aquilo ruim por quê? Porque não é a mesma coisa, ele tem que agir diferente, ele tem que apresentar uma resposta diferente, ele é exigido, né? E aí quando ele é exigido, isso causa um desconforto, isso causa
um desacerto, isso causa uma tristeza, isso causa uma chateação, isso parece que as coisas não estão dando certo, mas na verdade são oportunidades para que a gente desenvolva em nós outras virtudes, a virtude da aceitação, a virtude de buscar forças para tentar mudar, né? De tentar alterar, de usar a inteligência para perceber a realidade, fazer o processo reflexivo e entender então quais são as verdadeiras posturas que devemos ter diante das dificuldades, diante dos problemas. É isso? Então, quando recrudesces na dificuldade, maior deve ser o investimento de energias e mais cuidadosa a aplicação do valor moral na batalha. Desistindo de lutar mais rápido, se dá o fracasso, e quando se vai ao enfrentamento com ideias de perda, parte do labor está perdido. Então, se você faz esforços, mas repete os mesmos procedimentos que a vida pede para mudar, então você está perdendo tempo. Então é preciso fazer esse processo de reflexão e buscar uma outra postura, né? Buscar uma outra atitude. Mas o grande problema não é esse. O grande problema é que quando a gente passa por esses dias sombrios, o nosso lado mais sombrio, as nossas sombras, elas se manifestam. As nossas tendências negativas do passado, elas são, digamos assim, estimuladas a surgir, né? Então, nós tivemos vidas passadas, nós passamos por encarnações anteriores, e nós sim, nessas várias vidas que tivemos, desenvolvemos algumas virtudes, mas também desenvolvemos, né, passamos por situações negativas, desenvolvemos orgulho, egoísmo, vaidade e uma série de imperfeições. Quando os momentos, e toda encarnação nova, o que se exige? Se exige que a gente pegue o nosso melhor e utilize para ficar cada vez melhor, para nos aperfeiçoarmos cada vez mais e nos livrarmos da nossa imperfeição. Mas quando esses dias de sombra surgem, quando essas dificuldades nos aparecem, ao invés da gente utilizar o nosso melhor para buscar a melhoria, para buscar a evolução, o que normalmente tende a acontecer? A gente permite que determinadas tendências negativas elas surjam, elas vão surgir naturalmente, porque diante do desânimo, diante da tristeza, diante da chateação, é esse nosso lado desesperado, é esse nosso lado egocêntrico, é esse nosso lado pessimista, é o nosso lado pior, é que vai se manifestar insuflado por esses dias de dificuldade, né? Então, Joana diz assim, né, nesses dias sombrios que acontecem periodicamente e às vezes tornam-se contínuos, vigia mais e reflexiona mais com cuidado, né? Presta atenção, não, né, dá uma vontade de fazer uma loucura, dá uma vontade, né, os impulsos de orgulho, de vaidade, de violência, de revolta, eles vão surgir, eles vão aparecer e aí vão exigir da gente vigília, né? São nesses momentos de dificuldade, lembra do Horto das Oliveiras, né, que Jesus vai lá com os apóstolos, né, em momentos de dificuldade, ele seria preso, ele passaria por todas as dificuldades. Como é que ele se prepara para esse momento? Ele vai lá e pede aos apóstolos prece e vigilância, é isso? Um insucesso é normal, ou mesmo mais de um no campo das atividades variadas. Nós estamos numa escola evolutiva, nós ainda não somos perfeitos, nós estamos num processo de evolução. Então, insucessos, erros, né, quedas, vão ser normais, né? É natural isso. Todavia, em término da sucessão deles, pode ter gênese em fatores espirituais perniciosos. O que vai acontecer? Muitas das vezes, quando a gente entra nesse campo de tristeza, de chateação, por conta dos dias difíceis, que não passam, que demoram, que se sucedem, a gente deixa trazer esse nosso lado pior, a gente deixa passar, né, isso estimula o nosso lado pior e a gente passa a se comportar dando vazão ao nosso pior lado. E aí a gente entra em sintonia com entidades perniciosas, com entidades que pensam como a gente, entidades que são orgulhosas, egoístas, invejosas.
que estão revoltadas também. E aí já não é mais só o nosso pensamento negativo que a gente tem que se livrar. A gente também tem que dar conta dos pensamentos negativos de entidades que somam-se aos nossos pensamentos, ampliando os nossos desânimos, ampliando as nossas tristezas, ampliando os nossos medos, ampliando a nossa dificuldade de sair daqueles momentos, né, de dificuldade. Então ela diz assim: há mentes espirituais maldosas que te acompanham interessadas no teu fracasso. Rega-lhes a insídia mediante a oração, o pensamento otimista, a irrestrita confiança em Deus. Rompe o moto contínuo dos desacertos, mudando a paisagem mental de forma que não vitalizes o agente perturbador. Então a gente precisa não dar vitalidade para o agente perturbador. A gente precisa, ao contrário, a gente precisa mudar esse pensamento. Mudando esse pensamento, a gente se beneficia e beneficia o agente perturbador, que se transforma ou então modifica, então vai procurar outro caminho que melhor lhe ajuste, né? Que ele melhor escolha. Mas a ideia é que a gente tem que romper esse processo, né? E como é que a gente faz isso? A gente faz isso lembrando quem a gente é, lembrando que a gente é espírita, lembrando que nessa encarnação nós assumimos a fé espírita, né? Tem uma mensagem de Emmanuel no livro esqueci agora o nome, mas enfim, tem um livro, esqueci, Religião dos Espíritos, o nome do livro, Religião dos Espíritos. Tem um capítulo que trata sobre doutrina espírita, e ele fala lá: se respirares ares com dificuldade, não te esqueça de que és espírita, né? Lembre-se que ela deve ser o firme princípio da tua conduta. Espírita deve ser o seu caráter, espírita deve ser a sua bandeira maior, né? Mesmo que respires em momentos de dificuldade, né? Então, por quê? Porque o Espiritismo ele vai fazer com que a gente se lembre da fibra, né? O Kardec vai dizer que desânimo para o espírita é falta grave, né? Ele não deve desanimar, ele não deve desistir, ele deve se envolver cada vez mais nos estudos, ele deve ir à casa espírita, ele deve tomar o passe, ele deve fazer os tratamentos, ele deve fazer as preces, ele deve ouvir as palestras, ele deve ler os livros, para que ele mude o pensamento dele. E à medida que ele muda o pensamento dele, ele traz o seu melhor para fora, corta as ligações com a espiritualidade inferior, e ele pode tomar atitudes que rapidamente vão fazê-lo sair desses momentos de sombra, desses momentos de dificuldade. E a gente termina esse tópico de Joana lendo a seguinte frase que ela nos propõe: há sempre sol brilhando além das nuvens sombrias, né? Então tem dia que as nuvens sombrias apagam o céu azul, desaparece com o sol e a gente se sente numa escuridão gigante e extremamente depressivo. Mas ela está dizendo que é só uma ilusão, as nuvens estão cobrindo, mas o sol está lá em cima. Basta sair da luz, né? Basta subir a montanha que você vai achar o sol de novo. Tem que fazer um esforçozinho para subir a montanha que você vai achar o sol, porque a nuvem só está cobrindo o sol. Mas se você subir a montanha, o sol está lá. Há sempre o sol brilhando além das nuvens sombrias. E quando ele é colocado no mundo íntimo, nenhuma ameaça de trevas consegue apagar-lhe ou sequer diminuir-lhe a intensidade da luz. Segue-lhe a claridade e vence o teu dia de insucesso confiante e tranquilo, né? Então essa é extremamente importante. Depois Joana nos convida a falar sobre a vida renovada, né? Então a Joana ela fala disso, né? Ela fala que a vida ela é uma dádiva extraordinária, né? Por quê? Porque ela é uma oportunidade de evolução, porque ela é uma oportunidade de elevação, ela é uma oportunidade de aprendizado. Ninguém foge dela. A gente pode tentar procrastinar, a gente pode tentar enrolar, a gente pode tentar colocar obstáculos nesse processo,
Mas o processo de evolução ele vai acontecer, e a vida é um papel importante, né, para que a gente possa vencer as nossas imperfeições, para que a gente aprenda e possa se aperfeiçoar. Então, viver, passar por várias encarnações, ela é necessária. Tentar abandonar a vida não vai resultar de nada, porque nós vamos voltar para cá para passarmos por nossas provas, passar por as nossas expiações, né? Então, a vida humana é uma emanação divina, né? Ela é presente no nosso psiquismo superior, manifestando-se em toda parte, né? Jesus, Deus, está dentro do nosso psiquismo. Então, o encontro com Ele é um encontro conosco, né? Ele faz parte do nosso eu, da nossa, né? Jesus dizia: vós sois deuses, nós trazemos Deus em nós trazemos a essência divina em nós, né? E nós devemos buscar isso. Mas a vida como ela se renova, né? Como a gente estava dizendo, a vida, ela não é única, ela se transforma, ela se renova, ela muda, ela oferece diferentes fases, como num jogo, né, de videogame lá que os nossos filhos jogam, né? A cada fase um desafio, a cada etapa uma nova habilidade, uma nova competência, uma nova virtude, ela é exigida, e a gente precisa então se renovar junto com a vida, né? Então constatarás necessidade de mudanças, porém todas as fixações da tua existência se sublevarão, impondo restrições, adiantamentos e desestímulos. Entre muitos fatores negativos que tentarão manter-se na postura de sofrimento ou de paralisia, ao medo que dirão os outros de como te terão demais do que te sucederá. Outros mecanismos perturbadores emergirão do inconsciente, prendendo-te, conservando-te no patamar em que estagias. Então a vida quer que você saia desse patamar, a vida te estimula aí. Esse estímulo às vezes é incômodo, porque a gente prefere, né, o conforto do estar onde está. Por que eu vou tentar mudar? Por que eu vou tentar fazer outra coisa? Eu vou continuar fazendo exatamente a mesma coisa. Mas quando a vida te convida a mudar, quando a vida te convida a fazer uma nova mudança, a gente entra em crise, né? A crise é uma oportunidade de que a gente dê uma resposta diferente para que a gente possa evoluir, para que a gente possa se alterar. Então, é fundamental, é extremamente importante que, ao renovar a vida, a gente renove a nossa postura, a gente renove a nossa atitude, a gente busque desenvolver as virtudes necessárias para o processo de evolução. Há muitos fatores negativos que vão tentar manter a gente na paralisia, né? Sempre há aquelas pessoas que nos põem medo, sempre há aquelas pessoas que tentam que murchar a nossa bola, né? Falar coisas negativas, dizer que a gente não vai conseguir, tirar o nosso ânimo, né? Pessoas que, querendo nos proteger, às vezes, né, mas sem uma visão geral, vai querer manter a gente, não faz isso, tal, isso e aquilo, né? Querendo nos proteger, mas a gente tem que buscar o nosso processo de evolução, e a gente tem que se aperfeiçoar, né? Então, Maria não queria que Jesus fosse pregar, né? A mãe sabia, lá no seu íntimo, ela sabia, no seu instinto materno, naquele instinto de mãe, ela sabia do que poderia acontecer com o filho. Então, não, fica por aqui mesmo, fica aí na marcenaria do seu pai, não sai não, né? Mas ele tinha que cumprir o seu trabalho, ele tinha que cumprir a sua missão. É claro que, ao cumprir a sua missão, ele ia mexer em determinados vesperos, mexer em determinados interesses, e isso ia sofrer a consequência, mas era fundamental que ele desempenhasse esse papel. Então, começa assim mesmo o teu programa, renovando as tuas velhas crenças, aquelas que te foram impostas, né, por pessoas incapacitadas para educar, embora generosas, com suas opiniões depreciativas, seus conceitos de serviço, suas previsões funestas. É capaz de superar o pessimismo e a falta de autoestima que te foram impingidos, e aceite sem relutância, esse é o teu momento, e mais tarde ou nunca mais, né? Então veja, é o momento,
É esse o momento que a vida, vamos aproveitar o momento em que a vida te surge à frente e vamos continuar firme, tentando fazer o nosso melhor, tentando fazer o nosso bem, tentando nos momentos de dificuldade buscar as virtudes necessárias, né? Se vinculando ao bem, a gente sempre vai estar acertando, né? Então, se afastando das influências negativas e se aproximando das influências positivas nos momentos de mudança é sempre fundamental, se apegando naquilo que a gente tem de melhor para buscar coisas melhores e não deixar que as coisas negativas dominem quando as situações piorarem, né? E aí ela termina dizendo assim: os velhos hábitos criam fortes resistências e lutarão contra as tuas disposições de mudança, né? Então a gente tem os nossos hábitos arraigados naquele jeito de agir, porque a gente sempre agiu assim, mas quando a vida muda e exige da gente mudança, esses hábitos, essas tendências tendem a fazer com que a gente continue fazendo o que era antes, mas a gente tem que vencer isso. Trata-se de um novo programa que vivenciarás passo a passo, firmando-se pouco a pouco até o momento dos bons resultados. Não desistas nunca de renovar-se para melhor, porquanto a vida não retoma as mesmas condições circunstanciais e tempo, embora nunca cesse de manifestar e oferecer oportunidades. É isso. Joana de Ângeles termina no nosso item aqui, no nosso estudo, item 16, falando sobre a serenidade, né? E ela fala então da necessidade de termos a serenidade. Ela diz que a serenidade é a pedra angular das edificações morais e espirituais da criatura humana, sem a qual muito difícil tornar-se fazer, né, realizar coisas. A gente precisa de uma serenidade, a gente precisa de uma tranquilidade. Se a gente não for sereno, a gente vai deixar que os nossos impulsos, a gente vai deixar que as nossas tendências do passado atuem. E se a gente deixar que as tendências do passado atuem, nós vamos cometer os mesmos erros das vidas passadas. E essa vida, como foi mostrado nos capítulos anteriores, elas são de renovação, elas são oportunidades para a nossa evolução. Elas não são para a gente repetir as tendências erradas. Elas acontecem de maneira diferente para que a gente possa fazer diferente e, ao fazer diferente, a gente possa aprender. Mas para isso a gente precisa de calma, a gente precisa de tranquilidade, porque a tendência normal, quando a gente não age com calma, quando a gente não age com serenidade, né, quando a gente age com trovão, quando a gente age com relâmpago, é deixar o instinto, é deixar o que, diante de uma situação, a gente se comporta instintivamente, a gente vai, a gente briga, a gente bate, a gente xinga, a gente roda a baiana, a gente... enfim, né? Agora, a serenidade faz a gente parar. A gente quer falar, a serenidade manda a gente silenciar, né? A gente para, pensa, raciocina, vê se a tal atitude realmente, né, aquele impulso que veio, a gente segura e a gente escolhe a melhor jeito de agir, a melhor forma de fazer, né? E se a gente não sabe qual a melhor forma de fazer, a gente aguarda e vai procurar entender, vai procurar estudar, vai procurar se informar, vai procurar se aconselhar para depois pesar todas as possibilidades e aí sim poder agir, né? Então daí a necessidade de cultuar a serenidade. Na atormentada busca do prazer, né, a felicidade desmedida, da felicidade mentirosa, que é o prazer, desperdiça-se o tesouro da cultura, que se converte em serva das paixões inferiores, perturbadoras de consequências negativas. Quanto mais se frui do gozo, mais necessidade surge de experimentá-lo, renovando sensações que se disfarçam em emoções. Então, às vezes a gente, diante das dificuldades, diante dos problemas, a gente quer esquecer os problemas ao invés de enfrentá-los. E a gente se entrega, então, à busca de paixões, como se as paixões fossem trazer felicidade a gente. E o que a Joana está dizendo é que existe uma confusão, né, de felicidade com outras sensações físicas, né? Então, às vezes, a gente quer estar alegre, né? Felicidade é alguém que está alegre,
mas às vezes a gente confunde alegria com euforia, né? Euforia você consegue com bebida, euforia você consegue com drogas, você consegue com ações químicas no cérebro, mas que passam, porque elas não são do espírito, elas são do corpo, né? Então você se entrega a esse tipo de coisa. O que ela está dizendo é que a gente tem que buscar converter as paixões inferiores em sentimentos superiores, né? Então, se entregar às paixões é viver uma ilusão, é achar que vai achar solução para suas tristezas, para suas chateações, e não vão. Então, tem que ter serenidade para entender isso, para perceber isso e não se deixar entregar, né? Se entregar a essas sensações. A serenidade é um estado de anuência entre o dever e o direito, que se harmonizam a benefício do indivíduo. A serenidade nos permite perceber, né, que eu tenho dever, eu tenho direitos, é verdade, mas eu também tenho deveres, né, e eu preciso parar para pensar e eu preciso ser responsável com relação a isso. Mas se quando você está chateado, entristecido, a gente pega, mas eu tenho isso, então a gente arruma desculpas para que a gente faça uma porção de coisas erradas, para a gente cometer erros, e se alguém falar, nossa, mas você fez tal coisa, mas também eu estou passando por isso, eu estou passando por aquilo, porque aí a gente arranja uma série de justificativas para não cumprir os nossos deveres diante das dificuldades que a gente tem. Mas as dificuldades pelas quais a gente passa, elas são desafios para que a gente aprenda a cumprir os nossos deveres. Então a serenidade é importante, é um estado mental de segurar, de manter, de procurar a reflexão, de não deixar que o impulso venha, que o impulso nos domine e que o impulso nos arraste ao desespero. A pessoa serena é feliz, porque superou os apegos e os desapegos, superou a ilusão e os desejos, mantendo-se em harmonia em qualquer situação. Então quando a gente é sereno, a gente para pensar, para raciocinar, e aí a gente para para conhecer as pessoas. E quando a gente para conhecer de fato as pessoas, a gente não faz ideia das pessoas, a gente conhece as pessoas. Porque quando a gente faz ideia, a gente cria expectativas das pessoas, a gente passa a esperar que as pessoas ajam de um determinado jeito, de uma determinada forma. E aí a gente se decepciona, porque as pessoas não cumprem aquilo, e isso traz chateação, tristeza, né? Traz sofrimento. Mas a pessoa que é serena, ela é reflexiva, ela espera, ela não se deixa levar pelos impulsos, então ela analisa a situação, ela enxerga a situação, ela vê como tudo está se processando, então ela entende como tudo ocorre, e como ela entende como tudo ocorre, ela não se deixa levar pela expectativa da pessoa, ela sabe o que esperar da pessoa. Jesus não esperava mais de Judas do que ele pôde dar, ele não esperava mais de Pedro do que Pedro pode dar, né? Diante de Pedro, ele continuava amigo de Pedro, mas ele diz, olha, quando o sino trocar 3 vezes, quando o galo cantar 3 vezes, você vai me trair, né? E mesmo assim ele era amigo, e ele não se decepcionou. Por quê? Porque ele o conhecia com tamanha perfeição, e ele o conhecia por quê? Porque ele era sereno. A serenidade lhe permitia então entender as pessoas, e ao entender as pessoas, ele não fazia expectativas, ele não fazia coisas que estavam além, então ele sempre estava esperando, ele estava pronto para a realidade, né? Então Joana termina essa passagem dizendo, age sempre conforme a consciência lúcida, a fim de não caíres no conflito perdendo a serenidade. Estuda-te, ama-te, elegendo o melhor, o duradouro para os teus dias, e nunca recuarás. No entanto, se errares, se te comprometeres, se te arrependeres, antes que se perturbe, a culpa recompõe-te, refaze do equívoco, recupera-te e reconquista a serenidade. Esse é o primeiro papel, reconquistar a serenidade, né? Não tem outro passo para a mudança se a gente não recuperar a serenidade, porque é a serenidade que vai segurar os impulsos, que vai segurar as tendências negativas de surgir.
E aí a serenidade vai permitir com que a gente possa refletir, e refletir a gente pode superar todas as dificuldades. Sem a serenidade, a gente vai experimentar sofrimentos que poderia evitar e vai nos impedir de avançar. A serenidade é a nossa vida, tá certo? Gente, eu gostaria de agradecer muito essa oportunidade que nos foi concedida, a gente poder estudar mais um capítulo das obras da série psicológica de Dona Joana de Ângeles. Espero que possa ter sido útil para todos, espero que eu possa ter sido claro, né? Que tenha ajudado aí na compreensão desses conceitos. E vou finalizar então pedindo a todos, convidando a todos para fazer a nossa prece. Senhor Jesus, Mestre de amor e bondade, rogamos que as vossas luzes, as vossas bênçãos possam nos envolver hoje e sempre, que possamos estar fortalecidos na serenidade para vencermos os nossos impulsos e tomarmos as melhores decisões em busca da nossa evolução ante as transformações e renovações da vida. Em teu nome, Mestre, em nome dos benfeitores espirituais que dirigem e coordenam os trabalhos que estamos realizando, pedimos permissão para encerrar mais um estudo, que assim seja, graças a Deus. Todos fiquem bem. Boa noite. Olá, boa noite a todos. Então, dando continuidade aos estudos da obra de Joana de Ângeles, nós vamos falar hoje do livro Jesus e Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, o capítulo 13, Libertação pelo Amor. Ele faz referência ao Evangelho que fala, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus, capítulo 22, versículo 39. Então vamos ver o que Joana de Ângeles nos fala nesse capítulo. Toda a essência da vida encontra-se estabelecida no amor, que é de procedência divina. Alcançar esse clímax do processo da evolução é o cometimento mais audacioso que o ser inteligente encontra para o caminho ascensional. E na perspectiva da psicologia profunda, o ser vive para amar e ser amado, iluminar a sombra e fazer prevalecer o self. Então, Joana nos coloca, né, que para existir a vida é necessário que tenha essa divina majestade, esse poder superior. E esse amor, né, puro, é de essência divina, que está estabelecida em cada um de nós. E como é difícil, né, viver esse amor, essa essência pura mesmo, esse amor verdadeiro, esse amor incondicional. E quando fala, né, o amor vem para iluminar a sombra e fazer prevalecer o seu self, fazer prevalecer a sua essência, buscar, né, na sombra e identificar nessa sombra o seu inconsciente, né, o que está no seu inconsciente e trazer para a sua essência. E quando se fala em sombra, tem coisas boas e coisas ruins que a gente precisa, né, enfrentar essa sombra, é isso, descobrir e pelo amor, amando e se amando e amando o outro, isso se faz. E esse processo encerra toda a saga da autoconquista de cada ser, que deve transformar impulsos em sentimentos, atavismo em atividades lúdicas, heranças dominadoras em aquisições plenas, instintos arraigados em emoções harmônicas, hábitos estratificados em realizações edificantes, tendências inferiores em aspirações elevadas, sob impulso do amor. Então, quando se coloca o amor, nós vamos tirando esse atavismos, essas coisas que a gente traz, né, arraigadas, e como fazemos isso? Tudo pela ótica do amor, colocando o amor em tudo. Tiramos esses vícios que nos acompanham, né, de vidas passadas ou até dessas vidas presentes.
Tal é o grande compromisso que deve ser atendido por todas as criaturas que anelam pela tranquilidade e pelo bem-estar legítimo. Então, quando se fala em atavismo, nós podemos pensar naqueles padrões aprendidos, arraigados que trazemos, né? Que a gente faz sem perceber, talvez por uma repetição. Você aprendeu assim e continua repetindo. E você vai repetindo e passando para as suas gerações essas repetições. E através do amor a gente vai tirando todos esses atavismos. É uma terapia edificante para a superação da sombra. O amor é o medicamento salutar para o ego enfermo, estímulo edificante para o self, que desabrocha soberano quando irrigado pelo fluxo desse sentimento superior da vida. Jesus, o homem, fez-se o exemplo mais vivido do amor de que o mundo tem notícias. Então, quando a gente fala em amor puro, amor incondicional, precisamos de ver o exemplo. Jesus simplesmente amava, né? Ele não fazia uma distinção do ser humano. Ele amava todos, o cobrador de impostos, as pessoas, os fariseus. Então, não tinha distinção para Jesus. Então, Joana nos convida a fazer uma reflexão desse amor incondicional. E como é difícil a gente chegar nesse amor, né? Nesse amor sem interesse, nesse amor sem cobrança. Né? Eu te amo, mas o que é que você vai me dar em troca? Né? E se a pessoa fala, eu te amo, para a outra pessoa pergunta, o que você quer, o que você está querendo, né? Então Jesus simplesmente amava, Jesus simplesmente amava todos sem fazer diferença nenhuma. Então Joana nos convida a estar buscando esse amor salutar, né? Para esse ego enfermo, esse egoísmo, quando se fala, né, em ego, voltado para mim mesmo. Eu amo a mim, eu amo minhas coisas, eu amo minha família, eu amo meu trabalho, eu amo aquilo que é meu. E agora? E quando é para o outro externar, né, esse amor? Será que eu preciso só de amar a minha família, amar as minhas coisas? E é um amor incondicional. Quando se fala em amor incondicional, é esse amor puro, né? O exemplo mais vivido de amor incondicional que nós temos foi Jesus, que amou e por nós, né? Ele entregou a sua vida por amor a todos nós. Mesmo nos momentos mais sofridos, ele continua ali amando a todos nós. Então vamos continuar. A ausência do amor no ser humano e por consequência no mundo demonstra o estágio do primarismo ainda predominante que dificulta o processo de evolução, gerando conflitos perfeitamente dispensáveis, mas que se demoram perturbadores como os ferretes impelindo para frente para a conquista desse atributo superior do ser. Então, como ainda tem, né, esse primarismo dentro de todos nós, que predomina e que dificulta o processo da evolução. Quando se fala na questão da família, eu amo minha família, mas será que eu estou amando o meu vizinho, o outro, como eu cuido da minha família? Tirar esse olhar, né? Levar o olhar mais externo,
não interno. Então, como é difícil? E como é difícil praticar esse amor? A gente sempre percebe que esse amor, eu te amo, mas o que você vai me dar em troca? É complicado. Mas estamos aí na evolução, um dia poderemos falar realmente que temos esse amor incondicional. Amar é abrir o coração sem reservas, encontrar-se desarmado de sentimentos de oposição, sempre favorável ao bem e ao progresso, mesmo quando discordamos das colocações que são apresentadas. O amor é o liame sutil que une o interior ao exterior do ser, o profano ao sagrado, o ego ao self, que lhe passa a comandar o comportamento, o material ao espiritual. O amor nunca se ofende e sempre está lúcido para entender que, na sua vibração, tudo se harmoniza, mesmo quando as leis dos contrários se apresentam, porque não agride nem violenta, tudo aceitando com equilíbrio e canalizando com sabedoria. E Jesus nos convida sempre a praticar, esse amor, abrir realmente o coração, ver nessa questão do sagrado, do ego e ao self, sair de você mesmo e ver, a sua essência. E como é complicado e como é difícil praticar, esse amor verdadeiro, esse amor incondicional. Abrir o coração sem reservas. Será que fazemos isso no nosso dia a dia? Jonas nos convida a estar desarmados, sem sentimento de oposições, aceitar o outro sem rancor, sem distinção de raça, de credo. Então, a gente está sempre fazendo essa separação. Eu amo mais essa pessoa por isso e por isso. Eu não amo muito essa pessoa porque, de certa forma, ela não concorda com aquilo que eu concordo. Então, Jonas está nos falando desse abrir realmente seu coração, desarmar, ver realmente o amor. E eu trouxe aqui um texto, ele é um pouco longo, mas vale a pena ler e a gente refletir em cima dele. Que é o título desse texto é Instalando um Programa. No departamento de atendimento ao cliente, a atendente: boa tarde, senhora. Em que posso ser útil? A cliente: comprei o seu programa Amor, mas até agora não consegui instalar. Eu não sou técnica no assunto, mas que posso, não sei como instalar. Atendente: no que posso ajudar? Então, primeiro passo é abrir o seu coração. A senhora encontrou o seu coração? Sim, encontrei, mas há diversos programas funcionando agora. Tem algum programa em instalar o amor enquanto outros programas estão funcionando? Atendente: quais programas estão funcionando, senhora? A cliente: deixe-me ver. Eu tenho aqui baixa estima, ressentimento.com, ódio.com e rancor funcionando agora. A atendente: nenhum problema. O amor apagará automaticamente o rancor.com do seu sistema operacional. Pode ficar em sua memória permanente, mas não vai causar problema por muito tempo para outros programas.
Então, a senhora precisa baixar, reescrever Baixa Autoestima em uma versão melhor, chamada autoestima.com. Mas a senhora deve desligar completamente o ódio.com, ressentimento.com. Esses programas impedem que o amor seja instalado corretamente. A senhora consegue desligá-los? A cliente: eu não sei como desligá-los. Você pode me dizer como? Então a atendente fala: com prazer. Vá ao menu e clique em perdão.com. Faça isso quantas vezes for preciso. E até o ódio.com também. Faça isso quantas vezes for preciso. A cliente: ok, terminei. O amor começou a instalar-se automaticamente. Isso é normal? A atendente: sim, é normal. A senhora deverá receber uma mensagem dizendo que reinstalará a vida de seu coração. A senhora tem essa mensagem? Sim, tenho. Está completamente instalado. A atendente: sim, mas lembre-se, a senhora só tem o programa de modelo básico. A senhora precisa começar com os outros programas corações, distribuir com outros corações a fim de obter as melhorias. Atendente: como diz essa mensagem? A cliente diz: erro 412, o programa não funciona em componentes internos. O que isso significa, atendente? Não se preocupe, senhora. Este é um programa comum. Significa que o programa do amor está ajustando para funcionar em corações externos, mas ainda não está funcionando em seu coração. É uma daquelas complicações, coisas de programação, mas em termos não técnicos significa que a senhora tem que amar sua própria máquina para que possa amar a máquina do outro. Então, o que devo fazer? A atendente: a senhora pode achar o diretório chamado autoaceitação. Ah, sim, encontrei. Excelente, a senhora está pegando prática nisso. A cliente: obrigada. Atendente: de nada, faça o seguinte: clique nos arquivos bondade.com, autoestima.com, valorize.com, perdão.com e copie-os para o diretório Meu Coração. O sistema irá reescrever todos os arquivos e começará a consertar a programação defeituosa. Também a senhora precisa apagar a autocrítica do diretório e depois esvaziar sua lixeira para que certifique que nunca mais voltem. A cliente: consegui. Meu coração está cheio de arquivos realmente puros. Eu tenho no meu monitor agora sorrisos.com e paz, contentamento.com, bondade.com. Foram todos instalados automaticamente no meu coração. Então, terminamos. O amor está instalado e funcionando. Ah, mais uma coisa. Antes de ir. A cliente: sim, o quê? O amor é um programa grátis. Faça o possível para distribuir uma cópia de seus vários modelos a quem a senhora encontrar. E dessa forma, a senhora receberá de volta dessas pessoas novos modelos verdadeiros, puros. Obrigada pela sua ajuda. A cliente: atendente: que tal agora fazer um upgrade no seu coração e colocar uma versão mais moderna do amor? Pois você deve saber que essas coisas precisam ser atualizadas quase que diariamente. Então, o que esse texto vem nos dizer? Que para amar nós precisamos tirar todos esse rancor, o ódio, o orgulho, o medo, todas
essas coisas que nos acompanham. E quando a gente tira isso realmente do coração, a gente consegue realmente amar. Então, é essa reflexão que eu queria trazer para a gente ver como que é importante, né? Como que é importante abrir os nossos corações e como que isso é difícil. Às vezes, no dia a dia, a gente não consegue ver ali do lado alguém que realmente está precisando, né, de nós. Então, vamos dar sequência. Jesus, na condição de peregrino do amor, demonstrou como é possível curar as feridas do mundo e dos seres humanos com a exteriorização do amor, em forma de compaixão, de bondade, de carinho e de entendimento. Eram primitivos e cruéis aqueles dias nos quais ele viveu, e por isso mesmo a sua trajetória impressiona pela superior maneira como se conduziu, enfrentando largos trajetos a vencer entre vicissitudes e impedimentos que nunca lhe constituíram impeço para alcançar os objetivos traçados. Então nós sabemos, né, que como foi, né, a caminhada de Jesus diante de todo aquele sofrimento. Ele continuou firme e levando compaixão e bondade e carinho a toda a humanidade. E a melhor forma, né, de aprendizado foi pelo exemplo. Como ele vivia, ele dava exemplo de amor verdadeiro no momento em que ele curava simplesmente aqueles que precisavam, não faziam diferença entre nenhum deles. Ele acalmava todos. Moisés foi o instrumento da lei severa necessária para a educação de um povo nômade e pastor que, saindo da escravidão, necessitava construir uma nação, fixar-se estabelecendo as disciplinas de conduta para o equilíbrio da coletividade e o bem-estar geral. Jesus é o amor humanizado que se entrega ao matadouro em holocausto vivo, demonstrando que a existência terrena, embora merecendo respeito e sendo credora de preservação, quando luz, o amor ao próximo cede lugar pessoal em favor daquele, transferindo-se por abnegação de uma condição existencial efêmera para outra espiritual e eterna. Então, Moisés, ele precisava colocar disciplinas e leis severas para aquele povo nômade, né, que adorava bezerro de ouros, né, que não tinha um discernimento, então Moisés foi severo com suas leis. E Jesus, como que humanizou, né, através do amor, se entregando por nós, se entregando ao matadouro, mesmo naqueles momentos mais difíceis. Ele sabia que iria passar por tudo aquilo, mas continuou pelo amor da humanidade, né? Então vamos seguindo. Então, sua evolução pelo amor suplantou tudo quanto antes fora apresentado pelo pensamento histórico e pela ética, invertendo as propostas sociais e políticas que primavam pela prevalência do ego dominante, exaltando o eu profundo de caráter eterno e sobranceiro, a todas as injunções transitórias do mundo físico. Então, Jesus fez, né, a sua revolução pelo amor. Então, quando ele nos coloca que amar a ti
amar o próximo como a ti mesmo, é essa lição que ele deixa para nós, né? Amar sempre. Enfrentando os fariseus, discutidores incruéis e malfazejos, sempre buscando algo para incriminar, seja a quem fosse, respondeu-lhes a indignação malévola a respeito de qual o mandamento maior da lei, implicando de que acima de tudo se encontra Deus, que deve ser amado com todo o respeito, a abnegação e a vida, mas propôs: amará o teu próximo como a ti mesmo. Então, mesmo enfrentando, né, tudo que ele enfrentou, ele nos deixou essa lição. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, e Deus sobre todas as coisas. Então, para finalizar, vamos ler, né, alguns significados aqui, né, do que é o amor. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Nós já lemos esse versículo do capítulo 22, versículo 39. Incontestavelmente, muitos séculos antes da vinda do Cristo, já era ensinada no mundo a regra áurea, trazida por embaixadores de sua sabedoria e misericórdia. Importa esclarecer, todavia, que semelhantes princípios eram transmitidos com maior ou menor exemplificação de seus expositores. Diziam os gregos: não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Afirmavam os persas: fazei como quereis que se vos façam. Que declaravam os chineses: o que não desejais para vós, não façais a outrem. Recomendavam os egípcios: deixais passar aquele que faz os outros o que desejava para si. Doutrinava os hebreus: o que não quiserdes para vós, não desejais para o próximo. Insistiam os romanos: a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Na antiguidade, todos os povos receberam a lei de ouro da magnanimidade do Cristo. Profetas, administradores, juízes e filósofos, porém, procederam como instrumentos mais ou menos identificados com a inspiração dos planos mais altos da vida. Suas figuras apagaram-se no recinto dos templos e se confundiram-se na tela do tempo em vista dos seus testemunhos fragmentados. Com o Mestre, todavia, a regra áurea é a novidade divina, porque Jesus a ensinou e exemplificou, não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor, a claridade das praças públicas, revelando-se aos olhos da humanidade inteira. Então, Jesus exemplificou esse amor, né? Ele viveu esse amor em praças públicas, não deixou nada escrito, e sim os exemplos vivenciados, vivenciava esses exemplos, né? Então, finalizando, né, eu deixo aqui essa mensagem: o melhor que há em mim saúda o melhor que há em você. Quando falamos em amor, a gente pode pensar, né, trazer o que há de melhor em cada um de nós, né?
é o amor. Que amor é esse que eu posso estar distribuindo? Amor incondicional, amar, abrir realmente o coração. Então, eu agradeço, né, a atenção de vocês e fiquem em paz. Muita paz e muita luz e tenham todos. Olá, amigos do Frater Joana, fraterianos e fraterianos. Convido-os agora para mais este momento de meditação que antecede os estudos da série psicológica Joana de Ângeles. Hoje faremos uma experiência de meditação com base nos conteúdos da Brahma Kumaris, que é uma escola de meditação Raja Yoga. Você poderá fazer esta meditação de olho fechado ou de olho aberto, observando esta paisagem onde se encontra Jesus. Inspire e expire. Respire profundamente 3 vezes. Volte a sua atenção para dentro de si mesmo. Aquiete-se internamente. Dê um tempo para experimentar quem você é. Sou uma consciência luminosa e pura que flui além do tempo. Sou o observador da minha mente. Ela é somente um instrumento. Eu sou o Mestre. Deixe que os pensamentos passem como uma suave brisa. Sou mais que meus pensamentos. Observo-os com desapego. A consciência viva olha o que acontece no cenário interno. Os pensamentos são nuvens que vêm e vão. Meu estado original e verdadeiro é imutável, extremamente pacífico, amoroso, livre, leve, feliz. Sinta e desfrute desta experiência. Respire fundo, mais algumas vezes, imerso nesta consciência sutil de si mesmo. Inspire, expire. Inspire, expire. Vamos agora iniciar o relaxamento.
De cima para baixo, leve sua atenção ao seu corpo, relaxando todas as partes que estão tensionadas. Começando pelo couro cabeludo, soltando suavemente. Solte as testas, os músculos da face, relaxando e soltando os músculos do pescoço, os músculos internos e internos. Relaxe toda a musculatura dos ombros, relaxando suavemente, descendo para os braços, nesse fluxo de relaxamento até as mãos. Inspire, expire, relaxe, solte os músculos do tórax, da faixa abdominal, das pernas, relaxando, soltando, até os pés. Inspire e expire. Inspire e expire. Inspire e expire. Leve sua atenção agora para o centro da testa, no ponto entre os olhos. Visualize uma paisagem para se transferir mentalmente para ela. Uma praia tranquila, um bosque perfumado, uma montanha, um recanto bonito, ou, se preferir, se transfira mentalmente para esta paisagem onde está Jesus. Inspire e expire. Faça nesse instante uma conexão com Deus. Vamos fazer uma meditação que denominamos a presença de Deus. Inspire e expire. Deus
é o educador supremo, aquele que pelo seu olhar atravessa a superfície e desperta a bondade de cada ser. Na frente dele, o amargo fica doce, o áspero suave. Deus sempre ensina de forma gentil. É uma habilidade preciosa desenvolver o olhar divino. Mudar o ângulo pelo qual vemos a nós mesmos, a vida e todos os seres. Inspire e expire. Neste momento, entro em contato com uma parte profunda do meu ser. Um lugar que raramente visito. Um espaço de silêncio e imensa beleza. É a parte de mim que Deus vê. Olho para Ele como um ser de pura luz, que me olha com seus olhos de luz. Este olhar penetra meu ser e muda a forma como me vejo. Ele vê o que Ele criou. Tudo mais não importa. Olho para mim como Ele me vê. Sua luz alcança a minha. Meu coração se ilumina. Estou plenamente focado na essência do ser. Qualidades elevadas em sintonia com uma dimensão elevada. Percebo o poder de meu olhar interno. Aquilo que vejo ganha a força do meu olhar. Neste espaço sagrado, descubro tesouros maravilhosos da consciência. Tesouros que trazem brilho e riqueza à minha vida. Eles não têm nada a ver com o mundo físico, mas, a partir deles, o mundo que me cerca fica mais belo. Na quietude desta essência pura, sinto-me em descanso profundo. Enfim, alcancei o fim da minha jornada na busca de mim mesmo. Agora sei quem sou. Sou uma luz divina que pulsa qualidades semelhantes às de Deus.
a imensa felicidade em experimentar minha semelhança e proximidade a Deus. Sinto-me um filho há muito perdido e agora encontrado. Em total entrega, desfruto deste momento de iluminação. Inspire, expire. Permaneça em silêncio, observando os efeitos desta meditação em você. Visualize uma grande luz com tonalidades suaves e penetrantes, deixando que se lhe adentre pelo centro coronário, invadindo o aparelho circulatório a partir do cérebro e tomando todo o seu organismo lentamente, liberando das energias deletérias que facultam a instalação de micro-organismos destruidores e de larvas mentais, formas pensamentos e outros, que contribuem para o surgimento de enfermidades degenerativas. Com a força mental nesse estado de iluminação interior, vai empurrando mentalmente os impedimentos que a luz encontra nas artérias, nas veias e vasos, até que todo o corpo interiormente seja uma torrente luminosa. Permaneça agora nesses instantes finais da nossa meditação, neste estado de claridade interior, terapêutica, mantendo o pensamento na visualização salutar, evolvendo após o término da meditação ao ambiente onde se encontra, sem pressa e com tranquilidade.